Você já sentiu que está preso num ciclo de pensamentos negativos ou limitantes, mesmo sabendo que precisa mudar alguma coisa? Bem-vindos ao episódio de hoje do podcast Superando os Desafios Afetivos, programa que fala de psicologia, saúde, espiritualidade e qualidade de vida. Eu sou Iraci Campos e estamos recebendo hoje a nossa convidada, Dani Zampoli. Ela é hipnoterapeuta, especialista em psicologia positiva e advogada. E vamos falar hoje sobre como mudar os padrões de pensamentos, quando muitas vezes nos sentimos extremamente paralisados nos pensamentos negativos. Seja bem-vindo ao nosso episódio de hoje do nosso podcast, Dani. Eu que agradeço, estou muito feliz por estar aqui. Eu adoro podcast, acompanho. Ai, que legal, que bom. Dani, é tão difícil muitas vezes a gente mudar os padrões de pensamentos, né? Por mais que a gente às vezes tenha consciência, eu preciso mudar, mas é como se algo falasse assim, deixa para amanhã, e a gente continuasse naquele emaranhado. Sim, mas existem vários motivos que fazem a gente se sentir assim, mas vamos falar sobre dois, que eu acho que vai ajudar muito todo mundo a refletir sobre isso. O primeiro deles é que a gente não sabe como fazer isso, e tudo que a gente não sabe como fazer, a gente acha difícil, não é? Exatamente. Então a gente procura hoje na internet, inteligência artificial, como fazer tantas coisas, como fazer um bolo, como fazer uma maquiagem, como chegar a tal lugar. É verdade. Mas quase nunca as pessoas perguntam como fazer para mudar os meus pensamentos. E eu sei disso porque eu sempre olho as estatísticas desses sites de busca e quase ninguém pergunta a respeito. Então, a gente acha difícil porque não sabe como, né? E o segundo motivo que me leva a crer que as pessoas acreditam de fato que isso é difícil, porque a maioria de nós tem o hábito de manter os pensamentos focados nos problemas, ou nas coisas ruins que aconteceram no passado, ou nas preocupações sobre o futuro, não é assim? Exatamente. A gente pensa muito mais sobre as coisas que a gente não quer, sobre as coisas que a gente quer. E o nosso cérebro, ele muda todos os dias. Essa não é uma notícia maravilhosa? Com certeza, porque a gente pode dar uma repaginada na nossa vida Isso. diariamente, sair do Exato. mesmismo, né? Isso. E aí, de acordo com os estímulos que a gente dá para ele, neurônios nascem, sinapses se formam, e aí a gente pode sempre ter a chance de mudar. Acontece que se a gente se habitua a olhar sempre para aquilo que é negativo, sempre para aquilo que a gente não quer, o nosso cérebro fica treinado a ter o foco sempre na dificuldade. Porque quando a gente tem uma situação complicada, digamos assim, né, um desafio na nossa vida que a gente não vê luz depois do túnel, aliás, não enxerga nem o túnel, né? Você fica num ciclo de pensamentos como uma bola de neve. Sim. Por que está acontecendo isso? O que eu faço? Você faz a pergunta, o que eu faço, olhando para o problema e continua olhando para o problema, mas você não olha para frente. O que eu faço? Quais as opções que eu tenho? Onde que eu posso buscar? Não, você fica com a mente cristalizada no problema. Exatamente, porque desenvolve, né? Esse modo de pensar, ele distorce a nossa percepção da realidade. Então, a gente vê a realidade relativamente aos problemas. A gente vê a realidade sempre de acordo com aquilo que a gente quer resolver e não sobre a ótica da solução. A gente deixa de apreciar, de contemplar, e o cérebro precisa disso para nos trazer ideias. Então, muitas vezes a gente acha difícil mudar porque a gente tem crenças que fazem a gente duvidar da nossa capacidade, crenças que fazem com que a gente se sinta não merecedora de mudar muitas vezes. Eu quero mudar. Você está fazendo o quê? Não, acho que não é para mim, não é assim? Exatamente. Eu quero, mas também não me mexo, porque eu acho que alguém tem que vir mudar para mim. Exatamente. E eu já chego ali mudado. Isso, e a ação é princípio para qualquer mudança. A gente não consegue sair do lugar sem movimento, né? Ninguém faz nada.
pela gente, né? É. Da mesma forma que a gente não muda o outro não vai também se mudar porque a gente está querendo que ele mude o que está falando. Ele vai mudar quando ele tiver o despertar e a vontade de verdade de mudar, não é isso? Exatamente isso. Mas a gente pode ter a consciência de que ter os pensamentos negativos significa que a gente está olhando para a realidade só por aquela ótica negativa, mas aquilo não é necessariamente a única. A gente pode mudar o ponto de vista, e quando a gente muda o ponto de vista, a gente começa a encontrar outras formas diferentes de pensar e melhores. Não é negar a realidade, mas é olhar para a realidade como um todo. Tem os dissabores? Claro que tem, Com né? certeza. Nós estamos aqui num processo evolutivo, somos espíritos que estamos aqui em aprendizado, o contraste faz parte. Mas o contraste, a gente também tem coisas boas acontecendo todo santo dia. Com certeza. Não é? É engraçado que é como aquela história. Você pendura um lençol que tem uma mancha preta no meio, né? Você olha para a pessoa e fala assim, o que você vê? Ela vai falar uma mancha preta no meio. É. Ela não vê o tamanho todo. daquele lençol, o branco todo que tem. Não, ela só vê a pinta preta ali. E o nosso cérebro, ele faz isso, né? Exatamente assim. E como ele é treinável, toda vez que a gente escolhe dar a nossa atenção para algo que não está bom, só para o problema, a gente treina para que ele veja primeiro os aspectos negativos das coisas. E se prende a cada um deles, né? Exatamente assim. E como você falou, vira uma bola de pensamentos, porque um vai atraindo o outro, né? Então, de repente, a pessoa pensa assim, acho que eu tô doente. E aí ela já vai pensar, nossa, eu tive em tal lugar que tal pessoa estava doente. E aí ela já começa a construir coisas referentes a isso, e aí é claro que ela vai entrar em desespero, porque ela vai achar que está doente. Mas o que ela fez foi alimentar pensamentos sobre coisas que ela não queria. Ao invés de pensar, não, porque eu estou me sentindo super bem, não estou doente, que nada, né? Então, Eu tive uma amiga que a mãe dela teve neurisma cerebral. E ela foi lá e internou a mãe dela. Internou a mãe, que ia fazer uma cirurgia, tal. Quando foi no final da tarde, eu falei, eu vou passar lá dar um apoio para ela. Quando eu cheguei lá, ela estava internada. Falei, mas o que aconteceu? Não, eu estou aqui em pânico. Eu estou tão nervosa que eu acho que eu vou ter um negócio. Eu me internei. Eu falei, como assim? Peraí. Então, ou seja, ela se concentrou naquele problema da mãe, e foi um montante que ela não conseguiu ver o todo de socorro da estrutura que estava acontecendo, e já tomou aquilo para ela. Eu não acreditava que ela tinha se internado. Ela estava internada porque ela achou que ela ia ter neurisma também. Tá vendo? A gente tem, assim, muita habilidade para distorcer a realidade quando a gente se concentra no que é negativo apenas. Ao invés dela pensar, puxa, não, ela foi socorrida, ela está amparada, está recebendo tratamento, vai ficar tudo bem. Estou aqui para apoiar, exatamente, né? Ela achou o quê? Posso estar doente também, né? Mas isso acontece com a gente no dia a dia. Por isso é tão importante a gente despertar para a possibilidade de mudança, para a gente saber que a habilidade de treinar o cérebro é comum para todos nós, todo mundo consegue fazer isso, basta ter consciência e é lógico, né, querer agir, com né? tudo. Porque senão as pessoas falam, basta pensar positivo. Não, não é pensar positivo, porque muitas vezes quando a gente pensa positivo, a gente meio que quer negar a realidade e ficar esperando que as coisas mudem, mas depende da gente para mudar, né? Com Então, certeza. Agora, existem muitas técnicas, né, para a gente poder trabalhar a mudança desse pensamento, da mesma forma que existem técnicas de treinar o pensamento a se desconstruir desses vícios que ele traz, não é isso? Sim, é isso mesmo, existem. Existem técnicas, e são técnicas simples, que a gente pode se habituar a fazer todos os dias. Então, por exemplo, quando a gente dedica a nossa atenção plena àquilo que a gente está fazendo no momento presente, normalmente nós estamos
no controle dos nossos pensamentos. Uhum. Quando a gente ouve áudios de visualização criativa, por exemplo, que é uma técnica que eu adoro, eu acho muito fantástica, porque ela chega no subconsciente, que é onde estão registrados todos os nossos automatismos, as nossas crenças e tudo isso, a gente começa a se abrir para o novo, né? É claro que a gente precisa praticar, né? A psicologia positiva traz para a gente hoje técnicas maravilhosas e muito simples, ensinando que o cultivo, por exemplo, da gratidão é capaz de mudar completamente o nosso cérebro. Olha que Isso bacana, é muito né? fantástico, né? Porque eleva a nossa vibração também, né? Faz com que a gente veja a vida justamente de uma forma total, né? E não apenas relativa àquele problema que a gente está enfrentando. Agora, tipo assim, a pessoa se habituar a fazer uma análise do dia dela, né? A que eu sou grata no dia de hoje. A gente sempre vai encontrar alguma coisa. A pessoa acha que não. Mas gratidão do quê? Você fala assim, porque tem sol? Isso é natural? É porque tem chuva? Porque meu filho chegou da escola, está tudo bem? É porque... Quer dizer, não consegue ver gratidão no positivo, no bem. Acha tudo absolutamente normal, né? Quando não é, quando a gente precisa festejar as pequenas coisas, porque é isso que vai treinar o nosso cérebro para enxergar as coisas boas, os aspectos positivos que tem em tudo, né? Uhum. Então, eu posso estar enfrentando um problema, mas eu posso ficar muito feliz porque eu saí da cama, porque eu tive uma cama para dormir, não é? Porque eu tenho água filtrada, eu adoro esse exemplo. Isso que é maravilha maior do que estar com sede, esticar o braço às vezes e pegar um copo com água filtrada, né? Uhum. E quando a gente desenvolve o aspecto positivo disso, nossa, da onde veio essa água? E faz esse exercício, a gente está treinando o nosso cérebro para que a gente consiga olhar sempre, até no meio do caos, para as coisas boas que também nos acontecem. E é isso que faz com que a gente tenha boas ideias, que a gente enxergue soluções, que a gente veja as pessoas com outros olhos. E tudo isso é possível para todo mundo, né? Uhum. Além da gratidão, que movimentos outros que a pessoa poderia fazer para que ela pudesse ir estruturando no decorrer do dia dela uma visão positiva? Uma coisa que é muito legal, que a gente pode fazer em qualquer circunstância, quando nós estamos, né, despertos, é questionar os nossos pensamentos, sabe? Mas por que eu estou pensando nisso? Vamos usar o exemplo que você contou. Eu estou no hospital, minha mãe está ali sendo atendida. Por que eu estou me sentindo assim? Eu não tenho razão. Eu estou pensando em mim, não estou pensando Exatamente. nela. Tem razão pensar assim? Ou então, eu já estive nessa situação antes? Já estive. O que aconteceu? Pois nada, deu tudo certo, então eu não tenho razão para me preocupar. Então, no dia a dia, questionar o que a gente está pensando é uma ferramenta maravilhosa para a gente interromper o ciclo dos pensamentos negativos. Outra coisa que a gente pode fazer, quando percebe, né, que os pensamentos estão, né, nessa bola de neve negativa ficou estranho, né? Mas é isso. A gente pode parar um pouco e focar a nossa atenção em coisas que nos trazem bem-estar. Por exemplo, tomar um chá, tomar um banho, ouvir uma música, abrir um livro edificante e ler. Isso interrompe o ciclo dos pensamentos negativos. Mas o que acontece? A gente nunca pergunta como eu posso fazer. E aí a gente não sabe e acha que é difícil. Quando não. Quando é simples, está ao alcance das nossas mãos, é só treinar. Precisa treinar. Exatamente. Quando algumas pessoas às vezes nos perguntam, né, o que eu faço quando eu estou me sentindo mal, que eu estou com mal-estar, tipo angústia, não sei o que estou irritada, é como se tivesse um espírito me perseguindo, uma perturbação, eu sinto uma perturbação. Eu falo assim, olha só, abre o Evangelho aleatoriamente, lê um pequeno trecho em voz alta. Quando você terminar de ler esse trecho, você vai ver que a sua conexão está outra. Por quê? Porque quando eu prendo o pensamento, a pessoa fala assim, eu vou fazer uma prece. Você começa a fazer uma prece e o pensamento... vai embora.
né? Ele não para. E acaba saindo dos vícios palavras decoradas, frases decoradas. Então, você não está presente no presente que você está fazendo. Mas, quando você faz isso, você é obrigado a ler. Então, você concentra o cérebro ali. Então, se tem alguma interferência espiritual, automaticamente ela é imediatamente cortada. Então, ninguém tem atuação sobre o seu cérebro, nem a sua emoção. Então, corta. Quer dizer, a leitura edificante que você falou, né? O divisor de águas que tem ali, né? É muito importante. Aí a gente pode ouvir, mas eu não gosto de ler, ou é difícil para ler. Não é, é falta de hábito. A gente sempre tem que lembrar disso. Nosso cérebro, ele aprende com hábito. Se você está fazendo uma coisa que você não tem o hábito de fazer, a gente vai ter que ter um pouquinho de boa vontade para construir esse hábito. E a hora que a gente constrói, nossa, é uma ferramenta fantástica, muda o dia da gente, não muda? Completamente, completamente. Então, são coisas simples que estão ao alcance de todos nós, todos os dias. Mas as pessoas realmente vivem hipnotizadas, em estados, né, hipnóticos mesmo, olhando as tragédias, as catástrofes, aí ouve, aí passa a informação, aí fala de novo. Ou seja, concentra a atenção naquilo que ela não quer para a vida dela. Ela mergulha num estágio de vibração, onde tem, assim, uma faixa imensa negativa, e ela fica navegando ali dentro. Conta para isso, conta para aquilo, faz isso. Olha o que aconteceu lá, olha que isso. Olha o político, olha o fulano, olha a ciclana. Olha... Exatamente. E é claro que as reações fisiológicas, elas vêm, né? Elas correspondem àquilo que a gente pensa. E aí os nossos pensamentos disparam emoções, e aí o nosso corpo também sente. Com certeza, com certeza. Então, a gente precisa fazer escolhas. Se eu sei que aquilo não faz bem para mim, então eu vou escolher não falar, se eu puder. E se eu puder falar, eu vou escolher buscar soluções. Buscar olhar para aquilo com novos pontos de vista, para fazer diferente, talvez melhor, aprender. E saber que todos nós temos essa potência dentro da gente. Com né? certeza. A gente precisa acreditar nisso, despertar e acreditar para essa força que todos nós temos. Agora, você trabalha com hipnose, né? A hipnose, ela pode contribuir com a mudança de pensamentos, ou a mudança de hábitos, ou vícios de hábitos que não são positivos, não são construtivos? Sim, ela pode contribuir. Eu gosto de falar que a hipnose embrulha para presente as informações que precisam chegar no nosso subconsciente, sabe? Porque se está no nosso subconsciente, é porque a gente já pensou muito naquilo, porque é um hábito que a gente tem arraigado. Então, não adianta querer tirar. A gente precisa enfraquecer as nossas crenças. A gente tem que aos poucos alterando o nosso padrão mental, modificando a nossa mentalidade. E a hipnose oferece recursos que faz com que a gente se sinta acolhida, segura, vá relaxando, e aí o subconsciente fica suscetível para receber essas informações. Eu acho que é uma ferramenta maravilhosa. A hipnose, quando alguém está trabalhando na hipnose conosco. E a auto-hipnose? Eu sempre digo que a auto-hipnose é a melhor hipnose. Aliás, eu tenho certeza que a hipnose é uma auto-hipnose, porque se você não está num estado de colaboração com quem está ali trabalhando, o terapeuta que está fazendo a hipnose, você não entra num estado que fica e não fica suscetível para receber. E a auto-hipnose, ela é totalmente possível. Eu gosto muito de gravar áudios com essas técnicas de hipnose que levam a gente baixar a nossa onda cerebral para que essas informações que aí a gente sempre trabalha, o que você quer trabalhar, onde você está no seu processo de autoconhecimento. Então, vamos ajudar, enfraquecer essa crença que está te limitando. E a gente começa a trabalhar autossugestões através de áudios, a gente começa a trabalhar a visualização criativa através da imaginação, porque se a gente imagina, a gente sente, né? Com certeza. Então, a gente consegue fazer isso sendo direcionado por áudios, por exemplo, e funciona muito, é muito legal. No caso de a ansiedade a gente sabe que, de uma certa forma,
a pessoa não vive o presente, né? Ela está sempre pensando e buscando o futuro, Isso. querendo vivenciar o futuro, mas ninguém vivencia o futuro. Você só pode vivenciar o que está acontecendo agora na tua vida. Exato. Então, ou seja, ela nunca está presente no momento certo. O que é presente, ela não vivencia. O que é o futuro, ela também não consegue vivenciar. Então, é uma forma de trabalhar isso. Como a hipnose contribui ao desaceleramento do pensamento. Certo. Bom, eu gosto de dizer que quem é muito ansioso está pensando no futuro, mas não é só pensar no futuro, está pensando que vai dar tudo errado, que vai ser difícil, ou seja, está alimentando ali aquele padrão bem negativo. Eu gosto de usar recursos da hipnose, esses recursos que eu falei, que fazem com que a gente vá se sentindo acolhida, segura, e aí a gente se solte para receber informações que a gente precisa, como, por exemplo, o importante é que você viva aqui e agora. Se você falar isso para alguém que é muito ansiosa, ela vai falar, mas eu não consigo, por quê? E aí ela já vai querer começar a contar coisas que não aconteceram, pelas quais ela está preocupada. Então, a gente usa esses recursos para fazer com que a pessoa experimente o aqui e agora. E aí, aos poucos, ela vai se treinando para concentrar a atenção dela no que ela está fazendo agora. E saber, né, que como qualquer outra emoção, a ansiedade é como uma bússola. Quando a gente está sentindo, ela só está dizendo para a gente assim, ó, presta atenção em alguma coisa. Não é para a gente alimentar com preocupação, com medo, nada disso, né? É só para alertar, talvez, que você pode fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo, né? Então, esses recursos da hipnose trazem a pessoa para o centro, sabe? Para uma conexão com a própria essência, onde a gente é leve, não é assim? Exato. A gente tem força, a gente consegue ficar onde a gente está. Então, eu, pelo menos, gosto de usar os recursos da hipnose dessa forma. Porque é muito importante. Tem pessoas que têm um nível de estresse muito grande, muitas vezes um estresse pós-trauma, então desencadeia uma ansiedade. Então, ela tem que utilizar uma técnica de mudança de pensamento, Isso. porque ela está com o pensamento centrado naquilo. Eu estou sentindo aquele aperto no peito, eu estou sentindo a síndrome das pernas Isso. agitadas, dos braços agitados, que eu não consigo parar. Então, ela se concentra nisso. Mas, Exato. através de um outro movimento, eu acredito que respiratório, numa outra Isso. concentração. Fala um pouquinho disso. Então, a gente usa os recursos da hipnose para que a pessoa passe a prestar atenção na respiração. E aí eu sempre trago a psicologia positiva para dizer assim, olha como é gostoso respirar. Olha como é delicioso sentir o seu corpo. Sente a cadeira que você tá, sente o seu corpo, sente esse momento presente. E a pessoa começa a entender que ela está vivendo agora. Então, que ela pode sentir agora. E é fantástico, porque depois a gente pergunta, né? Por que mesmo que você estava se sentindo assim? Nunca é por alguma coisa que estava acontecendo agora. Então, a gente começa a mudar a mentalidade para que a pessoa se concentre no aqui e agora e entenda a ansiedade como uma emoção natural que vem avisar alguma coisa, mas não para fazer sofrer. Então, ou seja, ela observar a si mesmo. A si mesmo, exato. Para dentro, não o para fora. O para dentro, não do lado negativo, que é os braços trêmulos, a sudorese, as pernas trêmulas. Exato. A gente pode... A angústia. Isso, a gente trabalha assim, olha, sente suas mãos, solta suas mãos. Eu gosto de começar, tira a língua do céu da boca. Relaxa a sobrancelha, você pode, não consigo, consegue, você pode, a gente vai direcionando e a pessoa parece que vai se descobrindo, sabe? É um processo muito bonito, inclusive. Porque quando a pessoa se vê relaxada, ela quer manter aquilo, mas ela só mantém aquilo através do pensamento positivo. Exato. Eu estou relaxada, eu estou bem,
eu estou me mantendo assim, Isso né? é muito importante. Eu quero me manter assim, né? Eu tenho toda a habilidade que eu preciso para me manter assim. Eu vou me lembrar quando eu não estiver assim, que eu posso voltar a esse estado. E, né? E a hipnose faz com que a gente trabalhe âncoras, né? São pequenos estímulos externos para lembrar de um momento como esse. Então, a gente faz com que a pessoa volte e se descubra, né? Se descubra como ser, né? E descubra a sua essência e tudo aquilo que ela tem e pode usar a seu favor. Com certeza. É muito importante, né, a gente utilizar do autoconhecimento, É, porque tudo isso está em nós. sim. Nós é que não estamos em tudo isso, porque Exatamente isso. a gente está para fora, a gente está pelo que Exatamente. está acontecendo, o que vai ser, o que não vai ser, né? Exatamente. Menos estar presente com a gente. Isso é muito importante. Dani, chegar rápido ao final, né? Foi uma delícia, viu? Obrigada Obrigada pela a sua você pelo presença. convite. Trouxe bastante Que esclarecimento bom, e isso é fico muito bom. feliz. Então, você pode desenvolver essas técnicas, trabalhar tudo isso, transformar a tua vida, o teu pensamento, o teu momento quando você vem conhecer teu eu. Mergulha para dentro e se sinta aconchegada em você. E, acima de tudo, quando você se aconchega em você, lembra que tem um Deus maravilhoso, enorme, com braços enormes, que te acolhe dentro de tudo isso. E você está se sentindo protegida, está se sentindo em paz. Essa é uma proteção, uma renovação que você faz com consciência desperta. Então é isso. Compartilhe o nosso podcast e não esqueça, tenha uma vida saudável através do autoconhecimento, do amor. Um beijinho super carinhoso e até a próxima semana. Até lá!